uma máquina mudou para sempre a face do planeta. Durante mais de 100 anos, a locomotiva reinou sobre a Terra. Os ingleses construíram, na Índia, uma ferrovia que sobe pela montanha e chega a 2.000 metros de altitude. Os trens cruzaram as selvas e desertos do continente africano. E na América do Norte, a locomotiva conquistou o Oeste. Super máquinas. Monstros de metal. Pode parecer que nós vivemos na era do jato, mas o transporte de cargas no mundo todo ainda atravessa continentes a reboque das locomotivas. Embora a idade de ouro das Marias Fumaças seja coisa do passado, o futuro de pelo menos alguns desses fascinantes exemplos de tecnologia está garantido, graças a uns poucos indivíduos muito ricos. Eu quero poder colocá-la nos trilhos e fazê-la funcionar. Mostrar como ela é fazendo o que fazia. Mostrar mais do que uma foto em preto e branco, velha e mofada. Para essas pessoas, a locomotiva a vapor é a verdadeira super máquina. Bom, eu já estive no controle de praticamente todas as máquinas que o homem já inventou, exceto o submarino atômico. E nada chega sequer perto da emoção e do conhecimento necessário para fazer a 614 funcionar direito. Nem todas as locomotivas a vapor são peças de colecionador. Em algumas regiões do mundo, elas ainda são uma parte crucial do sistema de transporte. Essa é a ferrovia Darjeeling-Hill, na Índia. A viagem de Siliguri a Darjeeling, na fronteira nordeste da Índia, leva 8 horas e meia. A linha férrea sobe a 2.000 metros de altura em apenas 90 quilômetros de extensão. A notável maquininha tem que manobrar em 906 curvas, agarrando-se às encostas. Não existe no mundo um outro passeio de trem como esse. Todas as manhãs, às 7 horas e 30 minutos, o trem sai da estação de Siliguri. Existem maneiras mais rápidas de fazer a viagem. E até talvez maneiras mais confortáveis. Mas há mais de 100 anos, quando os ingleses construíram a ferrovia de Darjeeling-Hill, ela era o único caminho para fugir do calor das planícies indianas. No auge do verão, a temperatura vai além dos 35 graus Celsius. Sendo a malária endêmica na região, a Inglaterra preparou-se para ultrapassar praticamente qualquer obstáculo e encontrar um local adequado onde construir um hospital para os seus soldados. Com seu ar de montanha limpo e fresco, Darjeeling era o lugar ideal. A construção da ferrovia terminou em 1881, depois de 3 anos. Os habitantes do lugar a chamam de trem de brinquedo. Ela é vital para os vilarejos ao longo dos trilhos. Muitos não têm condições de pagar o preço de uma passagem de ônibus e muito menos de se dar ao luxo de ter um carro. Mas por apenas 3 pence, menos de 17 centavos de real, eles podem fazer uma das mais fantásticas viagens de trem do planeta. No começo da longa subida, o trem atravessa uma densa floresta. Essa incrível locomotiva, construída há mais de 70 anos, precisa de 6 homens para funcionar. Além do maquinista e do foguista, o trem tem 2 areeiros, um guarda-freios e um fornalheiro.
O carvão fica armazenado acima da caldeira. Ali, o fornalheiro se acomoda para quebrar as pedras em pedaços menores o suficiente para caber na minúscula fornalha, onde eles são colocados com pás em miniatura. Essa é a maior inclinação que um trem consegue aguentar. Só existe uma outra ferrovia mais íngreme no planeta, mas ela usa o sistema de cremalheira como o de uma montanha-russa. Os dois homens empoleirados na frente jogam areia nos trilhos para dar aderência suficiente às rodas. Cada vagão tem o seu próprio conjunto de freios que o sexto homem opera pulando para cima e para baixo. A locomotiva é pequena demais para carregar toda a água necessária para a viagem. O trajeto é tão íngreme que o trem faz 12 paradas para reabastecer. No meio da manhã, o trem recebe mais carvão na estação de Kyorsong. A locomotiva consome mais de 3 toneladas de carvão e 4.000 litros de água na jornada. Kyorsong é a maior cidade desse percurso. O trem atravessa a rua principal e sempre provoca um congestionamento. A ferrovia é atingida por grandes deslizamentos de terra que acontecem na estação das chuvas. Trechos dos trilhos chegam a ser totalmente arrancados pelas águas, fechando o trajeto durante meses. O custo dos reparos aumenta a cada ano, ameaçando o futuro dessa linha férrea. Mas essa ferrovia é uma peça histórica tão valiosa que o governo indiano solicitou às Nações Unidas que ela receba o status de patrimônio da humanidade. Dessa forma, seu futuro estaria garantido, pois ela seria equiparada a monumentos como o Taj Mahal. A mais de 2.000 metros de altitude, o trem chega a Gun, a segunda estação de trem em maior altitude do mundo. Somente uma estação nos Andes, no Peru, é mais elevada. Os 6 quilômetros restantes até Darjeeling são uma ligeira descida. Um quilômetro e meio depois de Gun, o trem aproxima-se do anel de Batazia. Aqui, os trilhos fazem um círculo completo. Numa área do tamanho de um campo de futebol, o trem faz a curva sobre si mesmo e desce 36 metros.
Quando o trem faz a última curva, surge a maior cadeia de montanhas do mundo, o Himalaia. Depois de 8 horas e meia, o trem chega à estação de Darjeeling. Mais ou menos na mesma época em que o trem de brinquedo começou a escalar as montanhas da Índia, outra pequena locomotiva estava a ponto de mudar para sempre a face dos Estados Unidos. Poucas imagens trazem à lembrança uma era passada tanto quanto essa. A Eureka é uma das centenas de locomotivas que ajudaram a construir um país. Antes da era das locomotivas, os Estados Unidos eram uma vasta região selvagem. As distâncias eram tamanhas e as viagens por terra eram tão perigosas que só os muito corajosos se arriscavam para o oeste. A maioria das pessoas nunca havia se afastado mais de 30 quilômetros de casa. Locomotivas como a Eureka mudaram tudo isso. O advogado de Las Vegas, Dan Markoff, é o proprietário e há 15 anos vem cuidando dessa máquina singular. Todos os anos, Dan traz a sua preciosa carga a Durango, no Colorado, para que ela rode na ferrovia de bitola estreita entre Durango e Silverton. A Eureka foi construída em 1875 pela Baltimore Locomotive Works da Filadélfia, na Pensilvânia. Ela fazia o trajeto da ferrovia Eureka Palisade, que tinha bitola estreita e ficava ao norte na região central de Nevada. A locomotiva foi batizada com o mesmo nome da cidade de Eureka, que fica no centro de Nevada. Este tipo de locomotiva ficou conhecido como americana. A disposição das rodas é o 440, ou seja, como você pode ver, ela tem as 4 pequenas rodas guias na frente, 4 rodas motrizes maiores atrás e não tem as rodas de reboque atrás. Daí o 440. Era uma locomotiva muito usada devido à sua capacidade de enfrentar os trechos difíceis no oeste norte-americano e também em outras regiões do país, mas principalmente aqui. Dan foi alvo de críticas por causa do seu trem, mas ele acredita que a melhor maneira de preservar as velhas locomotivas é colocando-as nos trilhos e não nos museus. É a mesma diferença que há entre ver um animal empalhado na parede como um troféu de caça e vê-lo vivo, ao ar livre. Eu quero poder colocá-la nos trilhos e fazê-la funcionar, mostrar às pessoas como é que ela é fazendo o que fazia, mostrar mais do que uma foto em preto e branco, velha e mofada. Eu quero que todos vejam a beleza dessas peças de maquinário e saibam como elas ajudaram a construir o nosso país. A Eureka funcionou até 1939, quando foi comprada pelos estúdios da Warner. Dan a comprou em 1985, depois que ela sofreu graves avarias no incêndio. Eu me decidi a restaurar a sua aparência original de 1870, e isso levou uns 6 anos. Começou em 1986 e terminou por volta de 1992. Para restaurar a locomotiva à sua aparência original, foi necessária uma perseverança impressionante. Não havia como eu simplesmente colocar a casa de máquinas e fazer tudo de uma vez. Eu fiz as coisas aos poucos. Por exemplo, a madeira deste gabinete de Nogueira tem 7 centímetros de espessura. Mas uma serraria soube o que eu estava fazendo e me ofereceu o melhor preço do mundo em se tratando de Nogueira. E foi assim que as coisas se tornaram possíveis. Se isso não tivesse acontecido, eu teria levado muitos anos mais, mas nada foi de graça. Outro problema que Dan enfrentou foi que algumas peças da locomotiva não existiam mais. Faróis dianteiros a óleo são obviamente coisa do passado. Conseguir um é muito difícil. Os colecionadores que têm esse tipo particular de farol não vendem. Então eu disse, dane-se, eu vou fazer o meu. E então eu tirei as medidas de um farol no Museu Ferroviário Estadual de Nevada, em Carson City, e no Museu Estadual, ou melhor, Museu Ferroviário do Colorado, em Golden. E fiz o meu farol. É interessante, porque você tem aqui um equipamento do século XIX, cujo refletor do farol foi torneado pelo mesmo homem que torneou os motores do ônibus espacial. Dan Markoff não pretende vender a Eureka por dinheiro nenhum. Ela não está à venda. Ela não tem preço.
Ela é um pedaço da nossa história. Não se vende a Constituição, não se vende a Declaração da Independência, não se vende o USS Constitution. Ela é parte da história de